A MP 1159, ela decorre de vários fatores, e vamos entender alguns deles, não apenas aqui chegar na dor, e sim entender a causa. A MP 1159, ela decorre, primeiro ponto, de uma discussão que havia se instaurado desde a decisão do STF, que ficou congelada, que ficou interrompida, suspensa, mais precisamente dizendo, por conta do pedido de embargos de declaração da Procuradoria-Geral, lá em 2017. Por conta que ficou decidido, consignado, mas já não havia sido transitado, que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS nas saídas internas. Afinal, lá em 2013, o STF já havia julgado que o ICMS não integrava a base de cálculo do PIS e COFINS nas operações de importação. Com isso, foi suscitado alguns pontos nos embargos de declaração que nem havia competência para ser suscitados. O primeiro ponto era: qual ICMS deve ser destacado? Qual ICMS não integra a base de cálculo do ICMS? ICMS destacado no documento fiscal, ainda que por uma medida óbvia, ou ICMS pago? Primeiro ponto. Segundo ponto era para quem iria se aplicar os efeitos dessa decisão, se retroagiria 5 anos da data do ingresso, que é a regra geral do processo judicial, tributário, salvo quando há modulação dos efeitos, sempre que algo for de relevância, relacionado à questão jurídica, segurança, o STF pode modular, ou seja, ele pode mudar um pouco a regra geral, que é a aplicação dos efeitos da decisão. E um ponto importante também que havia sido consignado e ficou essa dúvida, além de qual que é o período, qual que é o ICMS destacado, era o seguinte, que o ICMS pago ele decorre muitas vezes da inclusão ou não do ICMS da entrada na base de cálculo dos créditos. E isso ficou uma insegurança muito grande durante muito tempo, tendo em vista que o julgamento ficou paralisado de 2017 e apenas em agosto de 2021 que o STF julgou os embargos proposto pela Procuradoria-Geral da República, a PGFN, e aí, de maneira definitiva, encerrou essas dúvidas que haviam sido suscitadas. Entre elas, que aplicaria-se, retroagiria os 5 anos da data do ingresso para as empresas que protocolaram as ações até 15/3 de 2017. Quem protocolou até 15/3 de 2017 tinha o direito de retroagir 5 anos contados dali. Quem não ingressou, por exemplo, se eu ingressei no dia 18, eu não teria o direito de retroagir 5 anos apenas dali em diante. Então, desde 15/3 de 2017, o ICMS não integra mais a base de cálculo do PIS e COFINS e isso nós não temos mais dúvidas. Segundo ponto, qual que é o ICMS? Ficou consignado que é o ICMS destacado no documento fiscal. Ponto. ICMS destacado no documento fiscal não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, um ponto que inclusive surgiu lá na regulamentação dessa decisão, sabemos que sempre que há uma decisão julgada em repercussão geral pelo STF ou em recurso repetitivo pelo STJ, como foi, por exemplo, o caso da subvenção, que você já deve ter acompanhado no nosso vídeo, a Procuradoria-Geral da República, a PGFN, que é o braço jurídico do até então, agora Ministério da Fazenda, outrora Ministério da Economia, e a Receita Federal, que é o braço arrecadador. Então, de acordo com o artigo 17 da Lei 10.522, para que os contribuintes pudessem usufruir dessa segurança, o artigo 17 determina que deve ser confeccionado, publicado, uma portaria determinando que a Procuradoria-Geral se manifeste a respeito da regulamentação dessa decisão e também se comprometa a não mais notificar é a Receita Federal, a desistir de todas as ações que ela representa. E a Receita Federal se compromete a não mais fiscalizar, notificar a respeito desse assunto, colocando de fato um ponto final nessa história. E aí houve essa regulamentação por parte da Procuradoria e lá ela já fazia uma passagem que, com relação aos créditos, se eu deveria excluir os créditos da entrada, ela se manifestava que isso não foi objeto de julgamento e não caberia ela regulamentar isso. Ou seja, não há necessidade de excluir o ICMS da entrada nas operações em que eu não tributo o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, ou seja, ele poderia compor meu crédito, por conta que a Receita Federal já havia se manifestado através de uma solução de consulta, uma COSIT, que os créditos da entrada deveriam ser deduzidos, o ICMS da entrada deveria ser deduzido da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. E com isso, encerrou o assunto. Mudança de governo.
o novo governo, como nós já sabemos, por promessas de campanha, elevou o teto de gasto, aprovou junto ao Congresso Nacional, por conta da inclusão do Bolsa Família, que era, enfim, cada governo utiliza, né, auxílio emergencial, Bolsa Família, utiliza uma denominação desse programa social para que ele fosse incluído no orçamento desse ano. Então nós estouramos o teto de gasto em mais de 170 bilhões, e a nova equipe econômica, composta e liderada pelo Fernando Haddad, tem o compromisso de diminuir no máximo esse rombo nas contas públicas, porque nós sabemos que isso impacta lá no dia a dia das pessoas, na taxa de juros e assim sucessivamente, inflação. E já no início do ano, algumas medidas provisórias. O que é medida provisória? Pessoal, é uma forma constitucional, artigo 62 da Constituição, que o presidente tem de legislar sobre alguns assuntos de relevância e assim sucessivamente. Então editou algumas instruções normativas com o objetivo aí de diminuir ou até mesmo gerar um superávit primário para que houvesse mais arrecadação do que despesas, e entre esses pontos houve a edição da medida provisória 1159, que, entre outras coisas, ela determinou que a partir de maio desse ano, mais precisamente hoje, é dia 1º de maio, que nós estamos gravando esse vídeo, você vai estar vendo ele aí com delay de alguns dias, não poderia mais incluir o ICMS na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, ou seja, a novela jurídica havia sido encerrada. Então, para que isso houvesse, para se colocar em prática, deveria ter uma alteração da lei.